Olá, estamos de volta com o Quero Mais Saúde. Esse aqui é o Divã da Six, onde a gente está falando sobre pedofilia e abuso sexual. Nesse segundo bloco, eu gostaria de compartilhar com vocês a história da Joana Maranhão, que foi uma medalhista, nos Jogos Pan-Americanos e que treinou duro para fazer da Olimpíada de Londres o resultado de sua vida. Mas que na manhã da prova desmaiou no chuveiro, cortou o supercílio e não pôde competir. Aqui ela conta detalhes da queda, dos abusos sexuais que sofreu na infância e da lei antipedofilia que acaba de ganhar seu nome. A Joana Maranhão, em 2004, fez a prova dos 400 medley, aquele em que o atleta nada todas as modalidades. Fez em 4 minutos e 40 segundos. Era a primeira vez na história que uma atleta brasileira chegava à final da Olimpíada em provas femininas. Joana, então, com 17 anos, surgia no noticiário como fenômeno em ascensão. Mas enquanto o mundo conhecia como nadadora, ela se descobria como uma mulher e era obrigada a encarar um fato que por tantos anos evitava: o trauma deixado por abusos sexuais sofridos aos 9 anos de idade. O agressor, o conhecido técnico de natação de Recife, era amigo da família de Joana e seu treinador. Ele esperava as crianças saírem da piscina e me pedia para encostar na escada e abrir as pernas. Depois me bulinava e se esfregava em mim, diz a atleta. Em uma longa entrevista, o primeiro aconteceu em Belo Horizonte, cidade onde Joana e o namorado judoca Luciano Correia moram. Ela treina pelo Clube de Regatas do Flamengo. A história dos abusos veio à tona em 2008, quando a nadadora, ao explicar o baixo rendimento, comentou a dor que sentia ao reviver o passado na terapia. Como atleta já estava com 21 anos e o crime tinha prescrito e o agressor nunca foi punido. Como processou Joana e sua mãe, outras 3 pessoas me ligaram para dizer que o passado estava nas mãos do técnico. Ele é pedófilo e está solto. A história não só se repetirá com outras crianças, com outras meninas, como por causa da aprovação da lei 12.650, que ganhou o nome da nadadora e foi sancionada em maio pela presidente Dilma. Agora, vítimas de violência sexual infantil podem ser punidos os agressores, mesmo que os denunciem a partir dos 18 anos. Isso porque a prescrição do crime, que leva entre 10 e 20 anos, só vai começar a ser contada a partir da data em que a vítima atingir a maioridade e não mais a partir do abuso. Que bom, né? Nas mesmas conversas com Deus, sempre me perguntei por que tinha passado por tudo aquilo e não via resposta. Mas em Brasília, durante a CPI da pedofilia que gerou a lei, ela disse que entendeu. Fui violentada na piscina, o lugar que mais amo na vida, para evitar que outras crianças passem pelo que eu passei. Acho de muita coragem, a Joana ter se declarado assim para o mundo. O que deu de errado em Londres? Pergunta a repórter. Como se preparou tanto e não nadou? A Joana responde: sinceramente não sei, foi o índice olímpico e eu estava muito bem nos treinos. No dia da prova, fui ao banheiro, fiz xixi e entrei no banho. Depois só lembro de estar no chão de boxe, com o rosto todo ensanguentado, gritando desesperada. Desmaiei do nada e foi um corte no supercílio, bem no lugar dos óculos, que me impediu de fazer a prova. 2 dias depois, nadei os 200 e fui para a semifinal, mas não consegui ir para a final. 1 mês antes das Olimpíadas, você também desmaiou na piscina. Viu alguma ligação entre os episódios? Joana responde: tenho pensado nisso, mas não vejo. O primeiro mal-estar foi na época das declarações de Xuxa sobre os abusos sexuais que isso também sofreu na infância. A lei Joana tinha acabado de ser aprovada e os jornalistas não paravam de me ligar. Aquilo mexeu muito comigo e desmaiei no treino. Minha prova foi outra e começou muito antes. No momento em que eu decidi que não ia mais ser refém do meu passado e que continuaria com a natação, a Olimpíada seria a coroação de um processo. Mas a minha vitória é outra, é continuar nadando. Fiz as pazes com a piscina quando eu aceitei a minha história e fui fazer terapia para encarar esses traumas e o resultado dos abusos que sofri na infância. Porque quando você tinha 9 anos, quando aconteceu, você não revelou nada, só resolve revelar em 2008, aos 21 anos. E ela responde, como toda pessoa que foi abusada, por ingenuidade. Ela diz: eu estava dando uma entrevista para um jornal e a repórter mencionou que o meu rendimento tinha caído.
e foi justamente no período em que eu tinha estado em terapia. E ela acaba revelando: eu fui molestada por meu treinador aos 9 anos e me dei conta da gravidade disso somente na adolescência. Lembro que ela falou: eu posso publicar isso? Claro. Nossas famílias eram amigas e sempre nos davam carona. No final do treino, dispensava as crianças e ficava sozinho comigo. Me pedia para fazer o que ele quisesse. No dia antes de me levar para casa, ele parou na dele, me colocou na cama da mulher dele, tirou minha roupa inteira e não foi a pior coisa. Não me estuprou, mas me bulinou. Machucou-me e obrigou a fazer sexo oral. Quer dizer, isso com uma menina de 9 anos. Como esquecer o nome dele? Nunca. Como esquecer o que aconteceu? Nunca. Você tem notícias mais recentes sobre essa pessoa? Não, e nenhuma matéria associada com ele. Vamos descrever como foi que virou lei esse nome, né? Eu fui procurada pelo senador Magno Malta, que chefiava a CPI da pedofilia, e eu e minha mãe viajamos até Brasília e ele nos contou que estava chocado com a minha história e que pretendia batizar um projeto de lei com meu nome. No dia 18 de maio, a lei foi aprovada. E ela se intitula aqui assim, ela comenta sobre que Xuxa também falou e disse que não chegasse a falar sobre isso, né? A Xuxa vinha fazendo sempre campanhas contra a pedofilia e sempre havia uma desconfiança, né, de que havia um passado aí. Eu tenho certeza que nenhuma das duas pessoas, né, nem a Joana Maranhão e nem a Xuxa, precisam de mais notoriedade do que o próprio talento delas já expõe. É bom que pessoas assim, que estão com uma imagem tão gloriosa na TV, consigam passar esse tipo de sofrimento, mas acima de tudo dizer que a gente consegue sobreviver a esse sofrimento para que mais tarde a gente possa impedir que mais uma menina, ou mais um menino, ou mais uma criança e mais um adolescente seja vítima disso. É para contar que, mãe, você precisa ter um filho que confie em você. Pai, você precisa ser um homem que compreenda o que o seu filho diga, que aceite as questões dele, que sempre quando ele desconfiar de alguém, que você confie no que ele está falando. Uma vida familiar não precisa somente do afeto, precisa da confiança, precisa da troca. Às vezes a criança não conta porque no âmbito familiar ela não tem espaço para falar sobre isso. Muitas das vezes a gente fica até se culpando, né, e fica desorientado. Mas como assim? Como é que eu posso ser essa pessoa tão estranha a mim mesma? Porque o que aconteceu lá atrás fica marcado para a vida inteira. São as desconfianças, a falta do desejo que essa mulher vai ter durante a vida, os seus relacionamentos que serão perturbados por essa questão, porque trabalha com a questão da confiança. Quando uma menina começa a entender o que é a sexualidade, aí ela, dentro desse montante inteiro de entendimento do que é a própria sexualidade, ela tem que lidar com a questão do abuso. Ela pode até, durante um tempo, deixar isso como se fosse cavado, né? Ela bota um buraco ali e bota areia por cima. Mas um dia isso aflora, porque é um sofrimento que não adianta a gente colorir, ele é um sofrimento absolutamente profundo e que pode carregar cicatrizes para a vida inteira. Não há quem diga que se livra disso com facilidade, né? Que isso é fácil de lidar, porque não é. Às vezes a gente nem sabe, né, o que já aconteceu com tantos meninos por aí, né, meninos que confiavam em seus mestres, em seus educadores, seus treinadores, e às vezes eles querem abandonar um treino, ou deixam de ter o sonho de serem jogadores. A gente também soube de casos de treinador de futebol que também abusava, bulinava os meninos. Então, quer dizer, o que esse pedófilo faz? Ele vem com uma parafernália toda de que ele é bonzinho, de que ele trata, de que ele cuida, que ele vai ajudar a realizar um sonho, e na verdade o que ele faz é destruir uma vida inteira da pessoa. Mas que um dia a pessoa falando sobre isso, buscando a justiça e buscando dentro de si que na verdade ela não é culpada pelo que aconteceu, porque a grande dúvida é essa também. A criança também se sente culpada,
por ter sido abusada. Por isso ela esconde esse segredo, porque ela se sente extremamente envergonhada com isso. E aí como é que fica o amor, né? Como é que fica a confiança? Como é que ela faz para ter uma nova vida? É difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Como diz aqui pra gente a Joana Maranhão, ela sempre acreditou que um dia se livraria disso. Eu acho que é o seguinte, quando ela acha um amor para viver, ela precisa contar essa história dela e confiar de que esse homem que vai escutar essa história com afetividade. Não precisa ter pena, mas precisa ter afetividade. E precisa crer que aquilo faz parte da história da pessoa, que vai permanecer durante um grande período na vida dela. Mas que se ela fizer terapia, é como um lago que está escuro, né? Ela fazendo terapia, esse lago vai se clareando, as virtudes vêm, as coisas boas afloram, e isso deixa de ser a escuridão para voltar a ser um lago que ela possa se ver refletida. É como se ela tentasse se ver no lago e não conseguisse, porque esse lago está extremamente, né, de mágoas, de perturbações, da violência em si, né? Esse lago está escuro e ela não se enxerga. Quando ela começa a terapizar isso, quando ela começa a ir para análise, quando ela começa a ter compreensão sobre isso, esse lago vai novamente ficando claro para ela. Assim como ficou clara a piscina da Joana Maranhão, né? E a Joana hoje tem o gosto de novo para nadar, para fazer o que ela realmente... Você ama estar na sua família e às vezes é abusado dentro do conselho e do âmbito familiar. Então, muito cuidado, tenha muita responsabilidade com a sua vida, né, com o seu passado, com o seu futuro. Tente escrever você a sua história. Se você foi abusado, trate disso, né, vem clarear a sua vida. Venha cuidar dessas questões, não deixe isso criando uma teia dentro de você, porque a aranha cria a teia para se defender, o ser humano cria a teia para se esconder. E às vezes, quando quer sair dessa teia, não consegue, porque não tem a habilidade de uma aranha. Muito obrigada a vocês que estão sempre aqui dando audiência ao programa. Eu gostaria de deixar o e-mail r61@hotmail.com. O telefone é 2742-1431. Podem me procurar, podem mandar sugestões para o programa também. Podem me achar no Facebook, podem me achar também no www.tere.tv. Você pode clicar em Quero Mais Saúde e dar opiniões sobre o programa. Agradeço muito a você pelo carinho, agradeço a Márcia, o Jobson, né, a Cláudia, que tem sempre me ajudado, o Marcão, os meninos que estão aí me ouvindo, que sempre me ajudam. Muito obrigada a vocês. Não esqueçam do meu aniversário, por favor, no dia 6 de março. Mandem notícias para mim, mandem recadinhos, por favor, no Facebook. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigada.